Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos à mensagem da Bíblia. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Gênesis 32, livro de Gênesis, capítulo 32, os versos do 27 ao 28. Gênesis 32, os versos 27 e 28 do livro de Gênesis. Mudando de nome. Assim nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor em Gênesis 32, versos 27 e 28. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te damos por mais esta noite, Senhor, em tua presença, na tua casa, Pai. Graças te damos pela presença de cada irmão que o teu Santo Espírito trouxe aqui para ouvir a tua palavra. Graças te damos, Pai, pela preservação e pela revelação da tua palavra. Graças te dou, Senhor, por estar aqui como teu servo. Eu peço, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja aqui perdoando os meus pecados e me capacitando, Senhor, para ministrar a palavra que vem do teu coração ao encontro dos nossos corações. Te oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Mudando de nome. Aconteceu algo interessante comigo. O meu nome é Edson Pujol Gonçalves. E eu, até há pouco tempo atrás, perguntavam o meu nome, eu dizia Edson Gonçalves. E por que eu não dizia o Pujol? Eu tinha vergonha dele. Eu tinha uma vergonha desse nome. Isso talvez venha lá da minha infância. Quando eu ia dizer Pujol, é um sobrenome de origem francesa, escreve Pougealques. E as pessoas ficavam, como é que escreve? E aquilo foi me chateando, e alguns gozavam com o meu nome, faziam uma corruptela, em vez de Pujol, chamavam Puxô, e aquilo ia me chateando. Eu, com tanta vergonha desse nome, eu me apresentava como Edson Gonçalves. Não é que está fazendo um ano agora que Deus mudou meu nome. No dia que eu fui ordenado ao Santo Ministério da Palavra, aquilo entrou direto no meu coração quando o pastor da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil disse, e a partir de hoje nós o chamaremos Pastor Edson Pujol. E eu recebi. Deus estava aguardando esse nome para eu usar depois como seu servo. Era um nome que não estava sujo. O Edson Gonçalves era o nome de um homem adúltero, bêbado, incorrigível aos olhos humanos. Mas pastor Edson Pujol é uma nova criatura. Pela misericórdia do Senhor, eu não mais me envergonho agora deste nome. Muito pelo contrário.
Eu sinto um orgulho no bom sentido, um prazer muito grande quando me perguntam: como é o seu nome? Pastor Edson Pujol. Você gosta do seu nome? Gosta? Se você gosta, ótimo. Mas e se você não gosta? Já botaram esse nome em você? Você, se pudesse, trocaria o seu nome? Como é que então você gostaria de se chamar? Você gostaria de ter o seu nome mudado? Depende, não é? Depende. Depende do quê? E eu pergunto, se o seu nome trouxesse vergonha para você, aí você ia querer mudar de nome. Se ficasse o tempo todo enxovalhando o seu nome com comparações maldosas, aí eu creio que você gostaria de ter o seu nome mudado, não é mesmo? Ora, logo no início da criação do mundo, nós vemos como Deus atribuiu valor ao nome. Em Gênesis 2:19, Deus trouxe todos os animais para que o homem atribuísse um nome a cada animal, e aquele nome que Adão atribuísse passaria a ser assim. Vejam, desde o começo, a importância. Ele não deixou ninguém sem nome. O nome está ligado à pessoa. Na cultura judaica, principalmente, o nome da pessoa está ligado ao caráter da pessoa. Por isso nós vamos ver na história da Bíblia que quando a pessoa tinha o seu caráter mudado, ela tinha o seu nome mudado também, de acordo com o caráter que ela passava a demonstrar. O nome não é atribuído por acaso na Bíblia. Sempre tem um significado. E o significado do nome, como eu disse, está intimamente ligado com a pessoa, com o que se espera dela e etc. Mas também na Bíblia nós vemos que os nomes de muitos personagens e de muitos lugares foram posteriormente mudados. O próprio Senhor Jesus, em sua passagem por aqui, ele também alterou o nome de algumas pessoas. Vamos ver? Em Marcos capítulo 3, verso 16 diz: eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. O homem chamava Simão, e foi o Senhor Jesus quem acrescentou Pedro. Em Marcos 3,17, no versículo seguinte, diz: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges. Ele chamou João e Tiago, os filhos de Zebedeu, de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. O Senhor Jesus também mudou o nome deles, alterou. Alguns recebiam um novo significado para honrar a Deus, o que deve ter alegrado aquele cujo nome foi trocado. Outros, entretanto, provavelmente não ficaram nada satisfeitos com tal nomeação. Vamos ver mais uma curiosidade? Isaías, capítulo 8, verso 3. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de Rápido Despojo, Presa Segura. É um nome meio esquisito, né? Rápido Despojo, Presa Segura. Oséias, capítulo 1, verso 6, tem outro nome aqui que eu desconfio que a pessoa não ficou muito satisfeita. Oséias, capítulo 1, verso 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar.
A menininha mal nasceu e foi o próprio Deus que mandou chamar a criança de desfavorecida. Imagina ela já mocinha, né? E ela, eu quero namorar com a desfavorecida. Era meio complicado. Oséias, um pouquinho mais adiante, no versículo 9 do capítulo 1, disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Só carregar pro resto da vida. Como é o teu nome? Não meu povo. Que horror. Foi o próprio Deus que colocou. Tinha um propósito, evidentemente. Mas nós vemos como Deus atribui valor ao nome. E assim, conforme nós vimos alguns exemplos na Bíblia, muitas pessoas tiveram os seus nomes mudados. Aqui na igreja nós tivemos um irmão que teve o seu nome mudado. Ele antes chamava João da Mata, e Deus colocou no nosso coração que esse não era um nome adequado para o João. Hoje ele é conhecido por todos e atende por João de Deus. Ficou satisfeito, João, com essa troca? Essa foi boa, né, João de Deus? Glória a Deus. É verdade, nós trocamos o nome dele aqui também. Foi para muito melhor do que João da Mata. Bem, queridos, essas personagens bíblicas, ao terem os seus nomes mudados, tiveram suas vidas também mudadas. E hoje eu quero refletir com os irmãos neste tema: mudando de nome para mudar de vida. Mudando de nome. Apresento-lhes Jacó, é o nosso personagem que nós vamos trabalhar com a mudança do nome dele. Jacó, ele era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Ele estava na linha sucessória da promessa. Isaac foi o filho da promessa que Deus tinha feito a Abrão inicialmente, que teve o seu nome trocado para Abraão. Sarai, que era a esposa dele, teve o nome mudado para Sara. Vejam que tem toda essa história aí de mudança de nomes. Então Deus prometeu a Abrão que faria dele uma grande nação. Daria a ele um filho, filho da promessa, já quando ele tinha 100 anos. E desse filho nasceria Jacó. De Jacó ele faria a descendência. Jacó, filho de Isaac, então, foi um dos personagens que teve o seu nome mudado pelo próprio Deus. E quando ele teve o seu nome mudado, ele acabou mudando de vida também. Pois bem, Jacó, antes de ter o seu nome mudado, era Jacó. Ele foi um homem, um crente, que imaginou que ele poderia ter a bênção sem ter santidade. Como tem pessoas hoje, como Jacó, que acreditam que pode receber a bênção sem ter santidade. Olha, ele tinha fé, ele fazia cultos, mas ele trazia consigo, irmãos, problemas sérios de comportamento. O que é que Jacó fazia? Ele mentia, ele enganava, ele tinha fraqueza de caráter, ele tinha inimizade e ele, principalmente, fugia da responsabilidade. Que perfil! Para ser feito desse homem uma grande nação? O nosso Deus é maravilhoso. Foi através desse homem, cheio de defeitos, talvez que nem eu e que nem você, que Deus transformou, deu-lhe um novo nome e fez daquele homem transformado uma grande nação para glorificar o nome dele. A história de Jacó era cheia de trapaça, cheia de mentira, cheia de humilhação e de fuga. Ele vivia fugindo. Jacó, já desde o momento que nasceu, ele nasceu disputando espaço com seu irmão gêmeo, disputando a primogenitura. Imagina, era uma gestação de gêmeos. Eram os primeiros filhos daquele casal. E a curiosidade seria qual dos gêmeos seria o primeiro, porque o primeiro que nascesse seria o primogênito.
e teria o direito de primogenitura. Não podia nascer os dois ao mesmo tempo, tinha que nascer um primeiro. E esse primeiro, diz a Bíblia, na hora do parto de Rebeca, nós lemos em Gênesis 25, os versos do 24 ao 26, cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, e olha como é que ele nasceu: segurava com a mão o calcanhar de Esaú, ele saiu grudado no outro, puxaram Esaú e o Jacó veio junto, agarrado no calcanhar do irmão. É raro isso acontecer. Em gêmeos nasce um, depois começa o trabalho de parto do outro, leva alguns minutos, mas ali foi instantâneo. Na hora que puxaram Esaú, Jacózinho, né, saiu agarrado no calcanhar do irmão ali, preso no calcanhar do irmão. E talvez se o irmão pudesse entender ou falar: me larga, rapaz, deixa eu sair, e ele lá puxando. Por isso, olha aí, a Bíblia ressalta, por isso o chamaram Jacó. O nome Jacó, ele significa defraudador, suplantador e enganador. Já botaram esse nome no menino, Jacó. Na verdade, o significado era principalmente enganador. Quando perguntasse como é o teu nome e ele dissesse Jacó, ele estaria automaticamente se apresentando como enganador, defraudador, suplantador. Que chato, não é? Já pensou se fosse comigo? Como é o teu nome? Defraudador. Já dá uma péssima imagem na nossa apresentação. As pessoas já iam ficar enganador, defraudador. Mais tarde, ele fez jus ao nome, porque ele, querendo a bênção de qualquer jeito, seria a herança da primogenitura. Jacó, com a ajuda de um prato de lentilhas, enganou o irmão e tomou do irmão, por um prato de lentilhas, o direito de primogenitura. Enganador, não é? Enganou o irmão. E não ficou nisso. Mais adiante, com a ajuda da própria mãe, ele, querendo a bênção do pai, enganaram seu pai Isaque, sendo abençoado Jacó no lugar de Esaú. Ora, o que aconteceu? O Isaque já estava envelhecido, sentia que seus dias chegavam ao fim. A vista já estava ficando fraca e ele sabia que ele precisava dar a sua bênção antes de morrer. Então Isaque chama Esaú e diz: meu filho, vai ao campo caçar alguma coisa para mim e prepara uma comida gostosa e saborosa, e depois venha com essa comida para que eu possa te abençoar e depois morrer. Rebeca ouviu, chamou Jacózinho e disse: olha, o teu pai está para abençoar o teu irmão, vamos enganar o teu pai. Pegou, preparou uma comida saborosa, vestiu em Jacózinho uma roupa de Esaú, cobriu ele com pele de animais, porque Esaú era peludo e Jacó não era. Como Isaque estava com a vista fraca, não estava mais enxergando direito, mas o olfato estava funcionando. Então ele se apresentou assim vestido ao pai. Isaque lhe deu um beijo no filho, que era Jacó, mas sentia o cheiro de Esaú, as roupas eram de Esaú, e acabou lhe dando a bênção. Porém, mais adiante, Esaú soube, ele ficou zangado e disse: não é à toa que o seu nome é Jacó. O que ele quis dizer com isso? Não é à toa que o teu nome é enganador, defraudador, suplantador. Tu merece o nome que tu tem. Esta já é a segunda vez que você me engana. Então, diante do pecado praticado contra o seu irmão Esaú,
Jacó fugiu, porque ele achou que fugindo o tempo se encarregaria de resolver as coisas. Lê do engano, mas a vida de Jacó foi amarrada, porque quem planta, colhe. Jacó começou a trabalhar com seu tio, o Labão, que passou a enganar ele. O enganador agora passa a ser enganado. E ele estava na escola do quebrantamento, tendo que trabalhar e sendo enganado, sendo explorado. E lá ele trabalhou, irmãos, 20 anos, mas foram 20 anos de trabalho praticamente em vão. Depois de muita luta, Jacó pelo menos conseguiu algumas coisinhas na vida. Mas o pecado do passado, a ruptura com sua família, esse pecado estava lá, atormentando o coração de Jacó. E o pior, ele continuava sendo chamado por Jacó. Entretanto, ele já não era mais um Jacozinho, ele era um Jacozão. O Jacozinho pequenininho tinha virado adulto e feito muita coisa errada. Jacó, então, havia chegado em um momento crítico da sua vida. Agora, ele precisava, de uma vez por todas, definir as coisas. Mas, na sua caminhada de volta, para consertar o que ele havia estragado no passado, ele já havia antes passado num lugar chamado Manaim. Vejamos em Gênesis 32, verso 2. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Veja que quando Deus tem um propósito na vida de um homem, não importa a condição que ele se encontra, Deus cumpre até o fim o seu propósito na vida daquela pessoa. Jacó continuava sendo Jacó, e os anjos do Senhor já estavam lá, acampados em Manaim, que ele chamou de Manaim, que era o acampamento de Deus. Ele já havia passado então por esse lugar, acampamento de Deus. Havia ainda um lugar que agora Jacó precisava enfrentar. Eu desperto a sua atenção para este lugar, Peniel. Interessante, e Deus me manda lhe perguntar: será que isso não está acontecendo com você? Você já andou por tanto lugar, já peregrinou tanto, já passou por tantas coisas, e Deus te trouxe aqui esta noite, neste lugar, porque você está sentindo que é preciso tomar uma decisão importante na sua vida, que é preciso encarar, quem sabe, Deus face a face? Será que você também não está vivendo um momento crítico na sua vida? Chega de derrota, chegou a hora agora de eu ter uma mudança verdadeira na minha vida. Porque Jacó, ele era da família dos crentes, mas ele mesmo ainda não tinha encarado verdadeiramente Deus face a face. E ele precisava agora definir as coisas: ou abandonar Deus, ou amá-lo de todo o seu coração, porque Deus tinha planos na vida dele. Ou ele se consertava diante de Deus, ou os planos como seriam realizados. E em meio à sua vida incoerente, porque ele professava a religião dos seus pais, mas não a vivia com veemência. E então Jacó foi levado nesse momento da vida dele, talvez o mesmo que você, quem sabe, que está me ouvindo agora, esteja vivendo uma crise existencial, e uma crise existencial decisiva ali, naquele lugar chamado Peniel. Ali ele haveria de ter a sua vida confrontada com Deus. Cada trapaça, cada mentira, cada fuga da responsabilidade, cada pecado, tudo seria colocado ali, abertamente, sem reservas, cara a cara com o próprio Deus. Era a hora da verdade. E o maravilhoso disso tudo
é que aquele encontro de Jacó com Deus resultou, sim, irmãos, numa transformação radical da sua vida. Ele havia chegado ali em Peniel como enganador, mas saiu dali como príncipe de Deus. Ali em Peniel, onde o homem é confrontado com Deus face a face, ali naquele lugar, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus mudou o nome dele porque ele havia mudado de vida. Agora, para ter esse encontro radicalmente transformador com Deus, Jacó precisou tomar duas atitudes. Primeira, tomar a decisão de enfrentar o seu passado, a inimizade com Esaú. Tem que enfrentar os gigantes do passado, tem que resolver os problemas do passado. Não poderia mudar de vida se não se acertasse com o irmão. Como mudança de vida sem se acertar com o irmão? E ele tomou essa decisão. E a segunda decisão foi a iniciativa de ficar só. Vamos para a palavra. Diz em Gênesis 32, do 22 ao 24. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. E no 24 desperta a sua atenção. Ele se livrou de tudo, ele fez passar tudo. E no 24 diz o quê? Ficando ele só. O que ele precisava fazer era só ele. Era ele. E ficou lutando com ele, um homem, até ao romper do dia. Ele passou aquela noite inteira só lutando com um homem. Nós vamos ver quem era. Irmãos, Jacó fez passar a família, Jacó fez passar os seus bens, Jacó fez passar os seus relacionamentos, as suas preocupações, as suas dívidas, as suas dúvidas, porque estar ali em Peniel, num lugar de encontro com Deus, era preciso estar só. Aí ali era Jacó e Deus. Estar a sós com Deus, fazer uma reflexão profunda, irmãos, em separação absoluta de tudo e de todos. O encontro com Deus é você e Deus. Aí você tem um encontro verdadeiro com Deus. O encontro com Deus exige luta, porque é nesse encontro que você vai ter que passar limpo toda a sua vida. Para sair dali transformado, tem que haver uma luta muito grande. Só que é uma luta espiritual. Você não vai brigar no tapa com Deus. É uma luta com Deus e contigo mesmo. Jacó não estava ali para um encontro romântico. Ele estava ali para lutar com Deus, não fisicamente, mas lutar desesperadamente com Deus para obter a bênção da transformação da sua vida. Jacó chegou em um ponto em sua vida em que era necessário um duelo decisivo entre a sua humanidade pecaminosa, o seu eu pecaminoso, e a santidade de Deus. Mas Jacó foi. Por quê? Porque ele sabia, ele sentia que ele precisava mudar. Você sente que precisa realmente mudar? Está preparado para este encontro com Deus? O seu eu pecaminoso diante da santidade de Deus? Amado, se você ainda não se deu por conta, eu preciso lhe dizer: você está aqui agora me ouvindo exatamente para isto. Você está aqui esta noite para isso. Você veio à igreja à procura de Deus. Se você veio à procura de Deus, é porque você quer receber a bênção. E você veio, então, eu espero, lutar por isso. Pois eu lhe digo, este lugar, aqui, agora, é
Peniel. Agora é Peniel. Lembra? É o lugar onde o homem é confrontado com Deus face a face. Você está agora em Peniel. Peniel é um lugar de luta e de choro. Peniel é um lugar de dor. Peniel é um lugar de quebrantamento. Mas Peniel é, acima de tudo, um lugar de encontro com Deus e um lugar de transformação. Por quê? Porque Jacó queria. Você quer? E a luta de Jacó com Deus em Peniel, ela pode ser descrita por meio de algumas afirmações. Primeiro, que essa é uma luta de Deus com o homem. Veja no verso 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Este homem era o próprio Deus. Que ele diz, porque lutaste com os homens e com Deus, e prevalecestes. Então, era uma luta de Deus com o homem. E ele veio para confrontar a vida de Jacó. Ele veio para confrontar os seus padrões, o seu comportamento, as suas atitudes mentais, enfim, ele veio para confrontar o seu passado e o seu pecado. E o texto diz que Jacó ficou sozinho em luta com o Senhor até o amanhecer, porque a luta é difícil. Vencer o eu, permitir que Deus nos domine, dá uma ideia aqui de que levou um tempo, porque durou até ao amanhecer. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, você veio aqui, não foi para ouvir os hinos. Você está aqui não é por causa do pastor, do pregador, ou por causa da igreja. Você veio para um encontro com Deus. Você veio para receber a sua bênção. E isso exigirá de você uma grande luta. E a segunda afirmação que eu quero fazer é que Deus quer nos nocautear. Ou seja, Ele quer colocar por terra todas as nossas resistências e defesas. O verso 25 diz: vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Veja, Deus desconjuntou Jacó. Deus desarticulou Jacó. Deus quebrantou Jacó. Você está entendendo? O simbolismo dessa luta, ele finalmente foi quebrantado. Ser nocauteado, eu entendo, é render-me e reconhecer que eu sou enfermo. E sendo enfermo, eu sou doente, por isso eu preciso de cura. E Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então, se eu me reconheço como doente, eu preciso reconhecer que eu preciso de Jesus. Jacó, até então, ele tentou fazer de conta que ele era um homem de Deus. Mas agora, naquele encontro, era preciso vencer a sua hipocrisia, injustiça própria e confrontar ele mesmo com a verdade, que é o Senhor. Se você veio para a igreja hoje, vou dizer melhor, já que você veio para Peniel hoje, a fim de lutar pela sua bênção, mas se você veio cheio de justiça própria, se você veio com hipocrisia, com falsidade, bom, Deus vai derrubar você aqui esta noite. Ele vai lhe levar a um profundo arrependimento. E saiba que para isso Ele vai ter que desconjuntar você, quebrantar você. E a terceira afirmação que eu faço é que o propósito de Deus em trazer-nos a Peniel é confrontar-nos com a nossa real situação. Em Peniel, Deus opera uma cirurgia profunda de caráter,
de identidade do homem, mas para isso ele precisa abrir os porões da nossa vida. Você está disposto a deixar que o Senhor abra os porões da sua vida? No verso 27 está escrito: perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó, ou seja, Jacózão, enganador, defraudador, mentiroso. Esse é o meu nome, eu me chamo Jacó. Irmão, ele falou a verdade para Deus. Eu sou esse mentiroso, esse enganador, este defraudador, porque diante de Deus não tem como manter a sua máscara. É absolutamente necessário tirar as máscaras e confessar ao Senhor quem realmente nós temos sido. E a pergunta de hoje é: qual o seu nome? Jacó respondeu: o meu nome é enganador, é defraudador, é trapaceiro. Esse é o meu nome. E esta era a identidade do seu caráter. Deus te pergunta: qual é o teu nome? Para você, qual é o teu nome? Para você, qual é o teu nome? Para você, qual é o teu nome? Para a senhora, para o senhor, para cada um, Deus está perguntando: qual é o teu nome? Não o nome de batismo. Como é que você se apresenta diante de Deus? Será que você vai falar a verdade para Deus? Será que você vai responder para Deus o seu verdadeiro nome? Aquele caráter que você realmente tem sido? Será que você vai ter a coragem, então, que Ele vai entrar nos porões e as máscaras caem diante do Senhor? Será que você tem a coragem de dizer: meu nome é mentiroso, eu tenho mentiras com a minha esposa, com o meu marido, com o namorado, com a namorada, eu tenho mentiras com os meus pais, mentira nos negócios, mentira com o pastor? Será que você vai dizer: o meu nome é estúpido, o meu nome é grosseiro, eu sou um pai de família estúpido, violento, grosseiro, ou eu sou uma mulher grossa, ignorante, ou sou um patrão arrogante e injusto? Ou você vai dizer: meu nome é desonesto, eu vendo gato por lebre, eu sonego, eu vivo fazendo serviço sujo, eu roubo do patrão, eu roubo o tempo dele, eu roubo o dinheiro dele. Ou alguém pode dizer: o meu nome é adúltero, eu tenho casos extraconjugais que ninguém sabe, eu gosto da pornografia, eu tenho fantasias mentais, eu fico pensando em outra, ou fico desejando outra. Meu nome é rebelde, eu sou um filho respondão, eu sou dissimulado, sou um filho indisposto, eu sou uma ovelha que não se submete, sou uma ovelha que fala mal dos meus líderes. Ou o meu nome é preguiçoso ou irresponsável, porque eu sou chefe de família que não assume o seu papel, ou que esbanja em seu próprio interesse sem pensar nos outros. Eu sou um homem ou uma mulher que não para em emprego nenhum, porque eu sou um irresponsável. Ou eu sou consumista, eu compro e não consigo pagar. Ou meu nome é, Senhor, insensível. Ou, Senhor, o meu nome é cínico. Ou egoísta, eu não me compadeço com o sofrimento alheio, às vezes até do meu pai ou da minha mãe. O meu nome, Senhor, o meu nome é arrogante. Eu gosto de pisar nas pessoas, de me fazer superior a eles. Eu não aceito que ninguém toque na minha vida. Ou o meu nome é hipócrita, aparentemente um santo, mas por trás uma pessoa completamente carnal e sem vida com Deus. Ou o meu nome é avarento, eu não reparto com ninguém e pouco me importa a necessidade dos outros. Eu roubo a Deus no dízimos e nas ofertas. Você teve coragem de dizer o seu nome real? Muito bem, seu Jacozão. Muito bem. Amado,
Se você não confessar a sua real identidade até aqui, não há nada que Deus possa fazer por você. Porque sem arrependimento e confissão, pode acreditar, não há mudança de vida. Não é possível seguirmos no plano de Deus sem enfrentarmos o nosso pecado. Qual é o seu pecado? Jacó fugiu por 20 anos e as consequências do seu pecado só foram crescendo, crescendo e crescendo. Chegara finalmente a hora do encontro com o passado. O seu irmão Esaú vinha ao seu encontro e em Gênesis 32, verso 6, nos relata: voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Meu Deus, aqui já revela qual a intenção de Esaú. Se Esaú vinha com 400 homens para se encontrar com o irmão, será que Esaú trazia o mesmo sentimento que Jacó estava sentindo, de reconciliação? Se fosse, por que viria com 400 homens? Agora, 400 homens e mais Esaú marchando contra ele. E o verso 6 diz, em outras palavras: olha, nós estivemos com Esaú, seu irmão, e ele já vem vindo aí, furioso, cuspindo fogo, para se encontrar com o Senhor. E ele não vem só não, ele vem com 400 homens. Irmãos queridos, se nós não enfrentarmos os nossos pecados, eles nos enfrentarão. Satanás passa a ter legalidade sobre nós enquanto nós andamos em trevas. Caminho para ser abençoado por Deus é confissão e arrependimento. Não há atalhos. Jacó tentou primeiro resolver com presentes. O verso 20 revela o que Jacó fez. Reuniu alguns mensageiros e lhes disse: não se esqueçam de dizer isto a Esaú, né? O seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim: eu vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele, faceiro, feliz com os presentes, me perdoe. Eu conheço pessoas que estão tentando comprar Deus com grandes ofertas de fim de ano, mas só quando nós assumimos o nosso pecado é que nos vemos livres dele. Pecado, se você não sabia, fique sabendo: pecado tem nome, identidade, CPF. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele começou muito bem na fé, mas ele caiu porque ele não cuidou das bases da sua vida. Ele desprezou a sua família e deixou de ir guerrear. O pecado então o levou a uma sucessão de atos absurdos. Primeiro a cobiça, depois o adultério, depois o engano, culminou no homicídio. Pecado oculto sempre trará maldições. A morte e a imoralidade entraram em sua casa. A sua vida de Davi tornou-se um inferno, e ele mesmo declarou num dos seus salmos: enquanto calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. É o Salmo 32, o verso 3. E Davi então só voltou à sua posição depois de muito choro e arrependimento. A sua atitude diante de Natã foi o seu verdadeiro Peniel. Salmo 32, o verso 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A próxima afirmação que eu quero fazer é que Deus quer fazer de você, aqui, agora, esta noite, em Peniel, um Israel. Ou seja, Deus quer fazer de você um príncipe de Deus. Se você for determinado o suficiente para ir até o fim nessa luta com Deus, a sua identidade e a sua vida serão mudadas nesta noite, aqui, neste lugar. E aí então disse:
Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Com Deus e com os homens é consigo mesmo, né? Entendeu o simbolismo e ele acabou prevalecendo. Uma outra afirmação é que nesta luta de Peniel, Deus prevalece também quando o homem prevalece. Deus nunca é derrotado, nós sim. Se você não agarrar em Deus nesse lugar, com a atitude de eu não te deixarei, se não me deres a minha bênção, e a minha bênção é eu não te deixarei se não me mudares, você sairá daqui derrotado, porque ele continuará sendo Deus, mas você continuará se apresentando como Jacozão. A vitória de Deus está em se deixar dominar pela minha alma sedenta, pela minha alma faminta, pelo meu choro, pelo meu arrependimento. O meu choro e o meu arrependimento é que irão vencer Deus e levá-lo a mudar a minha vida. E eu também afirmo que Deus altera até a maneira de nós andarmos. No verso 31, Deus colocou uma marca no andar de Jacó. Ele nunca mais foi o mesmo. E a partir dali, todos podiam olhar para ele e notar a marca de Deus no seu caminhar, no seu andar. É impossível você ter um encontro transformador com Deus e não mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de andar. E as pessoas olham e reconhecem em você que você teve verdadeiramente um encontro com Deus, porque antes você caminhava de um jeito e agora você está caminhando de outro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler o verso 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Nunca mais ele andou como enganador, suplantador, mentiroso. Ele não era mais Jacó, ele agora era Israel, o príncipe de Deus. Aleluia! Essa luta com Deus mudará ambientes e circunstâncias na sua vida. Diz a palavra no verso 32: por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. O que isso significa? Que não só a vida de um homem, Jacó, foi mudada, mas também costumes foram mudados, gerações foram influenciadas por causa do encontro de Jacó com Deus em Peniel. Deus espera que você, ao sair daqui, o ambiente onde você vive seja mudado. Sua família, sua casa, seus amigos, o seu ambiente de trabalho, com certeza receberão o impacto do que Deus vai fazer em você. Você está aqui num lugar de encontro com Deus. Você está em Peniel e este é um lugar de decisão. Você vai continuar sendo Jacó, Jacozão, e deixar que os seus inimigos tratem com você? Ou você vai lutar com Deus para ser transformado em Israel, em príncipe ou princesa de Deus? Você vai insistir numa vida desenfreada até que a mão de Deus o apanhe? Ou você vai confessar o seu pecado e se humilhar para mudar de vida hoje? E que o Senhor abençoe a igreja. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Santo é o
Santo é o teu nome, Rei soberano, Deus poderoso. Santo é o teu nome, Santo é o teu nome, Rei soberano, Deus Programa Momentos com Jesus. Santo é o teu nome.